Olá, pessoal do sétimo ano, estão todos bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Alexandre, de Geografia, e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A gente vai dar seguimento hoje, no nosso último encontro, onde a gente falava das regiões do Brasil e das atividades econômicas que se desenvolvem em cada uma delas. Apesar da gente estar aqui no Sudeste, né, conhecer um pouco mais do que a gente vivencia aqui, que está próximo de nós, mas as outras regiões do país, que é um país muito grande, também têm as suas atividades, as suas peculiaridades, e é o que a gente começou a ver no nosso último encontro. Então, vamos dar uma recordada aqui, ó, rapidinho, o que foi que nós vimos, e nós começamos pela nossa região norte, que nesse mapa aqui do mundo, ó, vai estar destacado aqui nessa porção esverdeada da América do Sul, mas o que esse mapa está mostrando são todas as partes de floresta que existem no nosso planeta, as grandes florestas equatoriais, que no nosso caso é a nossa floresta amazônica, que ocupa não só os estados da região norte do Brasil, mas atravessa os limites do nosso país e também está nos países vizinhos. E no nosso caso aqui, passa até da região norte para parte da região centro-oeste e do nordeste também. E aí nós vimos que a região norte, que é ocupada por essa imensa floresta, desde a colonização do Brasil, lá com a chegada dos portugueses, o que se desenvolve na floresta é o extrativismo vegetal, né? Retirada daquilo que a floresta tem para oferecer, que acabou se tornando produto de comercialização na Europa, mas que depois, com o tempo, se desenvolveu tanto a pecuária, que é a produção de gado, quanto a agricultura, desmatando áreas grandes da floresta para o plantio comercial, para o desenvolvimento de uma agricultura comercial. Mais adiante, se descobriram minerais nessa região da floresta, que hoje atrai grandes empresas que exploram vários tipos de minerais, desde o ouro até o ferro, passando pelo manganês, bauxita e por aí vai. E, por fim, a produção industrial que se desenvolve na floresta, marcada pela presença da Zona Franca de Manaus, que é uma área industrial de várias empresas daqui do Brasil e do exterior que se instalaram lá em um condomínio industrial na cidade de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, lá na região norte. Depois disso, nós passamos para o nosso semiárido, que nesse mapa aqui está mostrando todos os locais que ficam à margem das áreas desérticas ou que possuem um clima mais seco e que, no nosso caso, está aqui, nesse círculo em vermelho, que é a nossa região nordeste. O nordeste brasileiro, que é o nosso semiárido, o que nós vimos é que nem todo ele é semiárido. O Nordeste como um todo não é seco, mas existe uma subdivisão. A região Nordeste, que é como nós vimos, ela é subdividida em sub-regiões que vão desde a Zona da Mata, que é localizada aqui no litoral, próximo do Oceano Atlântico, passando pelo Agreste, que é uma região intermediária, até chegar no sertão, aonde sim se manifesta lá a caatinga, que é uma vegetação mais ressecada, adaptada a pouca umidade, chuva mais espaçada, né? Períodos muito longos de seca, e a atividade comercial mais desenvolvida nessa região é a pecuária extensiva, que é a criação principalmente de caprinos, né? Cabras, bodes, e uma confecção, uma produção de tecido que se desenvolve nessa região como atividade industrial.
E, por fim, aqui no meio norte, que já é um pé para a floresta amazônica, aonde a atividade agrícola, principalmente para vender para outros países, para exportação, é a principal atividade dessa sub-região. Continuando a nossa viagem, então, hoje nós vamos para a parte do Brasil que é conhecida por ter duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa, que não é uma característica só do Brasil. A gente percebe aqui, ó, na África, aqui nessa parte da Ásia, onde está a Índia, aqui na Austrália também, que é o que aqui no Brasil a gente chama de cerrado. Essa vegetação de cerrado é típica da nossa região centro-oeste, que é formada por 3 estados. Então, no centro-oeste brasileiro, onde se manifesta o cerrado, que tem essa aparência que a gente está vendo aqui, ó, uma vegetação de um capinzal, né, um capim relativamente baixo, chamado de capoeira, e que tem alguma vegetação um pouco maior, mas que se adaptou a essa diferença de umidade em 2 estações. Então, as plantas precisam ter raízes muito profundas para alcançar a água que está no subsolo, que está lá embaixo, que foi armazenada durante o período das chuvas. No primeiro momento, essa região atraiu, desde o período colonial, a ocupação por causa da mineração, onde se descobriram pedras preciosas, ouro, e que, posteriormente, surgiram também outros minerais que atraíram grandes empresas para explorar a região centro-oeste como produtora de minerais. Mas o solo, o relevo da região, por ser muito plano, facilitou a produção agropecuária. Então, junto com a extração de minérios, também veio a produção de gado, que hoje o Brasil é o maior produtor de gado do mundo, né? O maior rebanho de bois do mundo está no Brasil, que é um grande produtor de carne, e também da agricultura para exportação, principalmente da soja. Então, a região centro-oeste ela é marcada pela presença do agronegócio, que são indústrias ligadas à produção de alimentos, tanto de carne, no gado, quanto de vegetais, como no caso da soja, mas também do milho, que tem o destino à exportação. Então, é uma região tipicamente rural, mas que, pouco a pouco, foi se industrializando por essa característica do alimento, né? Desses negócios ligados à agricultura e à pecuária, daí o nome de agronegócio. Vindo agora para a nossa região, onde nós estamos localizados, aqui está o Rio de Janeiro, e junto conosco temos Espírito Santo, Minas Gerais e o estado de São Paulo. Essa, que é a região sudeste, formada por esses 4 estados, acabou concentrando ao longo do tempo a maior parte da população do país e também das riquezas. Então, a vegetação natural dessa região, não só da região sudeste, mas principalmente na região sudeste, que é a Mata Atlântica, e nessa imagem aqui, ó, a gente percebe o que a Mata Atlântica ocupava, que aparece nesse verde mais escuro, então, cobrindo todo o litoral brasileiro, do Nordeste até a pontinha aqui, ó, da região sul, mas principalmente aqui na região sudeste,
foi sendo desmatada, foi perdendo espaço para o crescimento das cidades e da indústria. Então, a Mata Atlântica, que hoje tem menos de 10% do que já possuiu quando do início da ocupação pelos portugueses, lá no século XV e XVI, hoje tem sido tratada com uma tentativa de recompor as matas que se perdeu, porque elas foram praticamente dizimadas para o desenvolvimento das grandes cidades, já que a gente falou que é aqui que estão concentradas a maior parte da população, e da produção industrial. Então, a indústria brasileira ela começa a crescer na região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e agora, com o desenvolvimento da indústria ligada ao petróleo e gás, com a extração de petróleo na bacia de Campos e Santos, que fica aqui nesse encontro entre os dois estados, né, Rio e São Paulo, tirando petróleo e gás lá das profundezas do Oceano Atlântico, mas que, pouco a pouco, também tem perdido esse crescimento industrial para as outras regiões, que é o que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Saindo agora do Sudeste, indo para a região sul do Brasil, toda vez que a gente olha à beira da estrada e vê uma área de pasto, esse pasto ele não é natural. Aqui na região sudeste, quando a gente vê pasto ocupado lá pelo gado, se alimentando, aquilo era floresta que foi derrubada para dar espaço para o pasto para alimentação animal. O único local do Brasil que possui um pasto natural é a região sul, que nessa imagem aqui, ó, a gente tem esse destaque em lilás, é onde ficam os campos sulinos, que aí sim é uma área de vegetação de campo nativa, não foi plantada pelo homem, não houve derrubada de árvores, é porque é uma vegetação que se adaptou ao clima dessa região, que é mais ameno, que é menos quente, quase frio, né, para a nossa realidade, que agora no inverno até chegou a nevar alguns dias, não sei se vocês observaram nas reportagens da televisão, mas que dá espaço para a produção, inclusive, de ovinos, né, que são ovelhas, carneiros, que é típico dessa região sul. A região sul é muito conhecida pela produção agropecuária, né, tanto de gado quanto produção vegetal, com trigo, milho, soja também, mas que se desenvolveu pouco a pouco uma região industrial também, uma produção industrial que marca a região sul. Aqui nessa imagem, ó, cada pontinho desse corresponde a um tipo de indústria. Então, a gente tem indústria alimentícia, vinícola, que é a produção de vinho, extração de carvão, e esse carvão aqui é o carvão mineral, que é um tipo de rocha, não é aquele carvão de churrasco, não. Produção têxtil, de tecido, produção de calçados ligado ao couro, produção de móveis e várias outras, como ferramentas e máquinas, por exemplo, também. Então, a região sul ela acabou desenvolvendo uma produção industrial que foi crescendo em detrimento da produção industrial do Sudeste. Ou seja, o Sudeste foi, pouco a pouco, cedendo espaço para a produção industrial das outras regiões, que é o que essa imagem aqui está mostrando. Deixa eu sair daqui para você ver melhor. Esse gráfico, isso aqui é um tipo de gráfico, mostra que, em 2007, 61% da produção industrial brasileira estava no Sudeste. 10 anos depois,
essa produção caiu para quase 50%. Por outro lado, as outras regiões cresceram, tiveram a sua produção industrial em crescimento. Isso se deu por diversos fatores, tanto na formação de mão de obra mais adequada para a indústria, como incentivo dado pelos estados para atrair as indústrias para os seus espaços, produzindo mercadorias para exportação, para serem vendidas para outros países, que é o que esse gráfico aqui está mostrando. Ó. Então, para quem no Brasil vende? Nesse caso aqui, a produção do agronegócio, que são aqueles ligados a gado e à agricultura, como a gente já falou. O nosso principal comprador, que está aqui ó, com 37%, é a União Europeia. Quem é a União Europeia? É um grupo de países localizados na Europa, que formam uma comunidade. Mas quem são países da Europa? Que a gente conheça: França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Suíça. Esses são países europeus que são consumidores dos nossos alimentos, do que a gente produz aqui no Brasil. Agora, como um país individual, o nosso principal parceiro, aquele de quem para quem a gente mais vende e que a gente também compra, né, produtos industrializados, é a China. A China, atualmente, é o nosso principal parceiro dos negócios internacionais. Logo depois, Estados Unidos, Japão e o Irã, que é um país lá do Oriente Médio. Então, a gente percebe aqui como que o Brasil tem uma atividade econômica diversificada, que se espalha nas várias regiões, onde cada uma vai contribuir com aquilo que é mais adequado à sua realidade, à sua dinâmica natural, aquilo que ele se especializou, enfim, ao longo do tempo. Mas esse assunto fica por aqui hoje. A gente vai continuar essa nossa história, o nosso estudo sobre o Brasil, na nossa próxima videoaula. Eu espero que todos se protejam, para que a gente retorne o quanto antes possível, e até o nosso próximo vídeo encontro. Tchau, tchau, pessoal.